Salve pessoal, bora para mais um vídeo aqui do canal. Conforme o convite do Diego, hoje eu estou aqui. Valeu. Muito obrigado, Diego. Separei 6 temas de perguntas, que é mais frequente para pessoas que são leigas e para mim também, que tem dúvidas, também tem minhas perguntas. E bora lá, né, Diegão? Vamos lá. Bem-vindo, pessoal que está aí acompanhando. Feliz de você estar aqui, conhecendo meu espaço, tá na minha casa, né? Tá de portas abertas aqui. Vamos lá, tentar ajudar um pouco o pessoal, as dúvidas mais comuns do consultório, as dúvidas que ele também deve ter dos alunos, para ajudar quem está no começo aí. Sim. O primeiro tema é preparação para competições. A pergunta é: qual é a melhor estratégia para perder gordura sem perder massa muscular antes de uma competição? Joia. A gente sempre tem que lembrar da base, né? Então, às vezes, tem gente que quer pensar primeiro em suplementação, recurso ergogênico, mas o principal é o ajuste do balanço energético. Então, é meio clichê falar que para você perder gordura, você tem que ter um déficit calórico, mas não é tão fácil quanto se parece, né? Muita gente acha que está em déficit calórico, mas na real não está. Se o peso não está baixando, não está perdendo gordura, é porque não está em déficit. Alguma coisa na balança ali está desalinhada. Então tem que entender muito bem o biotipo, o volume de exercício, o volume de aeróbico, o sono, porque a questão hormonal impacta muito. E você tem que ter um déficit calórico adequado, não seja muito grande para que você segure a massa magra. E o principal é o ajuste dos macronutrientes, né? Então, não existe uma regra. A gente tem uma quantidade de proteína normalmente ideal para isso, mas eu vejo na prática que não é padrão. Eu tenho pacientes que respondem bem numa fase dessa de perda de gordura com carbo baixo e outros que não. Outros que o carbo tem que estar mais alto e a proteína não está tão alta. Então é importante não ter essa ideia na cabeça de que para perder gordura você tem que obrigatoriamente ter o carbo muito baixo e a proteína sempre alta. Então acho que é bom já colocar esse mito aí. Então déficit calórico, a base tem que estar ajustada, as vitaminas têm que estar todas otimizadas antes de qualquer coisa. E um ponto que eu friso aqui, que às vezes muita gente não dá atenção, é o sono. Se o sono está desajustado, tentar de alguma forma otimizar ele, que isso é uma das coisas que vai ajudar você a não perder massa magra. Como evitar o rebote, ganho rápido de gordura após uma competição? Joia. Uma coisa que eu vejo muito como cultura é o pessoal que após a competição vai entrar no off, querer puxar um rebote e ganhar muito peso. E eles colocam um peso como uma meta do off. Sim. E essa questão de pôr peso como meta do off, normalmente não está relacionado com um ganho limpo de massa magra. É lógico que quando você tem uma dieta hipercalórica, a própria dose de hormônio vai te dar retenção. E você está saindo de uma fase que você estava desidratado, você vai puxar muita água, o peso vai subir. Sim. Ok, a gente entende. Mas quanto menos gordura eu ganho, mais sensibilidade à insulina eu tenho. Então o ganho vai ser melhor, mais limpo. E na hora que eu for fazer um cut, quanto menos gordura eu tiver, mais fácil de perder. Então eu acho que o primeiro pensamento que você tem que ter é: quem que faz o processo de construção muscular? É o treino. Sim. Então a dieta vai dar uma quantidade calórica para que você consiga ganhar massa magra e progredir o volume de carga, o volume de treino que foi planejado para o período de off, ao invés de focar em ganhar peso. Sim. Porque eu vejo muita gente fazer isso e lá na frente sofre. Porque para que serve gordura no off? Nada. É mais trabalho para você tirar depois. Então eu, quando planejo junto um off, o que eu gosto de fazer? A dose mínima de hormônio necessária para você continuar progredindo. Sim. E a dieta vai aumentando gradativo. Se você está ganhando massa magra e ganhando pouca gordura, segue dentro do planejado. Verdade. Começou a ganhar mais gordura que massa magra, se dá para ajustar o estímulo hormonal, a gente aumenta o hormônio e aumenta a dieta. Sim. Mas tentando sempre ganhar o mínimo de gordura. Ô Digão, a gente que já foi em competição, acompanhando nossos amigos aí,
a gente sabe o tanto que mexe com o psicológico do atleta, né? Sim. Ficar com a dieta bem restrita. Quando a gente tá com uma dieta restrita, a gente fica louco pra comer um doce. E não quer comer um pedacinho de doce, quer comer muito doce. E quer comer alguma coisa que tem vontade, tipo assim, um prato afetivo, sabe? Uma lasanha, um churrasco. Aí a pessoa termina a competição, ela vai louca numa churrascaria, né? Sim. A hora que ela chega lá, parece que não tem limite, é que ela comer demais. E aí ela sai dali, né, Diego? No outro dia ela ganhou 4, 3 quilos fácil, né, nesse rebote. Eu acho que a questão é saber planejar antes. Sim. Porque quando você sai da competição, você não tem mais uma capacidade mental racional. É um instinto de sobrevivência. Você ficou tanto tempo depletado, com pouco carboidrato, desidrata, que a hora que você come, o seu centro de fome e saciedade no cérebro não tem mais controle, você não tem mais controle. Sim. Então, se você não planejar antes, quando eu sair do campeonato, a gente vai no rodízio, eu vou comer isso que eu tenho vontade de fazer, e no dia seguinte eu volto para dieta. Sim. Porque se você não planeja, aí eu saí e vou no shopping, aí o cara come, vai no rodízio, aí acaba de sair do rodízio, come sorvete, depois come outra coisa doce, depois no outro dia já almoça fora. Então planeja antes, porque você não vai ter controle se você não deixar já alinhado. E não ter o que comer também. Né? Eu tenho colega que guarda as coisas que ele não pode comer durante o período para depois. Só que algumas vezes ele perde o controle, porque ele tem em casa. Sim. Então ele já saiu, aí chega em casa a hora que ele vai comer, ele se descontrola e aí o rebote, na verdade, fica descontrolado. Né? Não é bem então planeja, né, antes o que você vai fazer de refeição pós-campeonato e que dia que você vai voltar com a dieta, porque aí você minimiza esse exagero. Isso é interessante, hein, galera? Só um segundinho, tá? Sim. Eu não posso ter em casa. Então, porque aí em casa eu como o que tem, pronto. Se sair ou se tiver em casa. E ele fazia isso, tipo, fim de ano ele ganhava panetone, chocotone, ele congelava tudo. Aí passava o campeonato e ele comia. E é foda, velho. Congela ovo de Páscoa pra comer depois do campeonato. Eu comi agora doce, que eu tava sem comer doce, tá louco. Comecei a rir sozinho, velho. É impressionante. Diegão, diuréticos são seguros para secar antes do palco? Cara, diurético é uma das coisas que mais pode dar ruim, né? Então, a segurança depende de quem maneja. Sim. Então, se é um coach que já tem muita experiência, o cara sabe manejar, sabe controlar tudo, ele tem segurança pela experiência. Mas uma pessoa que está começando e aí perde a mão na preparação e quer compensar o que perdeu no controle de água e sal e colocar diurético, geralmente dá ruim. E sempre o mínimo possível. Né? Então, o cara que nunca usou, ele não vai usar um diurético de alta potência, até porque é o que traz mais risco. Né? Então, por exemplo, furosemida não é um tipo de diurético que você vai usar para competição, porque ele tira toda a água, você já está desidratado, ele mexe muito com sódio e potássio. Então é um diurético que raramente se usa. A galera, os coaches bons, novos, não costumam usar. São diuréticos geralmente de baixa potência, e aí cada um tem uma estratégia. Às vezes usa na semana, pré-palco, às vezes um dia antes. Sim. Então acho que a segurança aí é testar. Então, por exemplo, se você está num primeiro campeonato, você não vai subir no palco achando que você vai ser overall no primeiro. Você tem que aprender como é que seu corpo funciona. Sim. Então é muito melhor nas primeiras vezes você testar aos poucos para saber como que seu corpo responde até achar o ótimo, do que querer pesar a mão achando que o diurético vai resolver o que o planejamento não foi bem elaborado. Sim. E aí no final, além de te deixar flat no palco, você pode desmaiar, você pode ter uma hipotensão, você pode ter uma hiponatremia, que são complicações para a saúde graves. Sim. Diego, e em relação a isso, o diurético pode dar cãibra? Porque eu estava lendo nas regras do campeonato, por exemplo, se um atleta tiver cãibra, ele é desqualificado. Sim. E aí, por esse motivo, é viável usar diurético? Então, qual que é a causa principal da cãibra? É hiponatremia, falta de sódio, pode ser falta de potássio, falta de cálcio.
mas numa fase de finalização, geralmente é o sódio muito baixo. Entendi. E dependendo do diurético, a gente tem diurético que aumenta a excreção de potássio e outros que seguram o potássio. Entendi. Então, eu já vi coaches que usam os dois e coaches que usam ou uma classe ou outra. Uhum. Então, ele pode aumentar, sim, a chance de cãibra se ele não for bem usado. Legal. Segundo tema aqui, treino e hipertrofia. Quantas vezes por semana devo treinar cada grupo muscular? Então, essa pergunta é de sempre, né? É a dúvida de sempre, né? Sim. Então, o que a gente tem de estudo, e a maioria dos caras, até no Brasil, que estuda muito hipertrofia, é que o principal é o volume de treino. Então, se você divide aquele grupo muscular em 1, 2 ou 3 vezes na semana, mas a quantidade de exercício, série e carga é igual ou é muito parecida na semana, os resultados de hipertrofia também são parecidos. Sim. Só que isso é um público não hormonizado, a gente extrapola para o hormonizado pensando na questão da fisiologia em si da hipertrofia. Na teoria, tanto faz. Só que a gente tem que entender que existe uma individualidade. Sim. Se você pega os estudos, a média respondeu igual dessa forma. Mas você tem algumas pessoas que saem da média. Uhum. Uns que dessa forma respondeu melhor para um e outros que respondeu melhor para outro estímulo. Então, eu penso que tem que testar, né? O ideal é que você sempre tenha uma progressão de volume. E eu penso que carga sempre tem que ter. Sim. Né? Então, a ideia de que você fazer mais repetição e não progredir carga, você não precisa ter sempre progressão de carga, ela vai te dar um resultado até um certo ponto. Mas quanto maior a carga, mais fibra vai ser ativada ou vai ser solicitada. Sim. Quando você faz muita repetição, você vai gerar um estresse metabólico. Mas se a carga está baixa, você não vai recrutar uma quantidade de fibra tão grande quanto com uma carga alta. Uhum. Então, o que eu vejo, tanto com atletas, quanto para pacientes do consultório, que não quer competir, mas simplesmente quer estar sempre progredindo, Sim. eu sugiro sempre testar. Então, antes tinha muito preconceito do full body, e hoje já tem atleta pro que usa a estratégia de full body. Sim. Então, eu tenho paciente que respondeu super bem, ele não gostava da estratégia de treinar um músculo por semana, e aí ele fez uma estratégia de full body e ele evoluiu muito mais. Sim. Então, pelo que a gente tem de conhecimento de estudo, o volume total da semana é o mais importante. Sim. Se você treina um grupo por semana com volume alto, ou você fraciona esse volume em 2, 3 vezes na semana, na teoria é equivalente. Sim. Depende muito da rotina. Né? Então, você pega um cara que tem um turno de trabalho, às vezes muito intenso, ele não consegue dar um estímulo muito forte para um grupo num dia só. Talvez seja interessante dividir em 2. Verdade. Você pega uma pessoa que é atleta, que só treina, não tem, por exemplo, não tem nenhum trabalho braçal. Ele trabalha sentado, ele tem energia para estímulo. Agora, pega um cara que trabalha braçal o dia inteiro e ainda vai treinar à noite. Então, aí entra a individualidade, né? Sim. Treinar até a falha é necessário para crescer? Se a gente for pegar alguns estudos comparando falha e intensidade, o que é um dos pensamentos que mais se tem. Quando você treina com alta intensidade, ou seja, você treina com uma carga acima de 70%, 80% da sua carga de 1RM, você chegar à falha ou não faz tanta diferença. Quando você treina com uma carga mais baixa, chegar à falha foi importante para que o resultado hipertrófico fosse similar a quem treinou com carga alta, Sim. equalizando o volume. Então, não é uma obrigatoriedade. Então, às vezes, o treinar até a falha como um objetivo final pode atrapalhar
o que é o principal da hipertrofia, que é o volume de treino. Sim, Então, se às vezes o cara no primeiro exercício ele já quer pôr uma carga para falhar desde o começo, sim, na terceira e na quarta série, que são as séries de trabalho real, ele reduz a quantidade de séries na metade. sim, Então, no volume total, ele reduziu o volume para querer chegar até a falha. Então, a falha indica o quê? Que você recrutou o máximo de fibra e você esgotou a quantidade de energia delas. Então, quer dizer que o esforço, o trabalho foi intenso. sim. Só que isso não pode sacrificar um volume de trabalho. Para não acabar estragando o seu treino, né? O que é legal? Hoje, no meu planejamento que eu faço de treino, eu faço, por exemplo, são 3 séries de 12. Na minha última série, eu tento ir até a falha quando é máquina. Quando, por exemplo, é um peso livre, um exercício livre, o que eu vou tentar fazer é chegar próximo da falha, Sim. que é o interessante, assim, para quem não quer machucar, lesionar. Esse é outro ponto, né? Quando se você chegar a falha demais Sim. e o tempo todo, você pode também ter um grau de lesão muito maior. Sim, Né? Então, é legal chegar até a falha, talvez no segundo, terceiro, quarto exercício, nas últimas séries. sim, Isso, eu entendo que a falha indica que a sua carga está adequada. sim, Né? Se você falha na primeira, você planeja lá 10 a 12. Então você quer 10 a 12 máximas. sim, Isso significa que você está na intensidade certa. Se você falha com 8 na primeira, a carga está acima daquilo que era para você Sim. fazer. Aí 10 a 12 vai chegar na última série, você vai fazer 6. o legal é sempre estar anotando as cargas para saber na onde que você vai falhar, Sim. que é o mais interessante de tudo. Qual a melhor dieta para um fisiculturista em Booking? Isso é bom. Aí já começa a entrar naquela resposta de sempre, né? Depende. O biotipo, ele tem um papel aí importante e aí entra a avaliação. Se você tem profissionais te acompanhando que vão avaliar seus exames, a gente tem uma ideia de como está a sua sensibilidade à insulina, se você consegue metabolizar bem gordura ou não, para poder saber a distribuição da dieta e o quanto de superávit você pode ter. Sim, Então, assim, se você tem uma sensibilidade à insulina boa, se você tem um perfil ectomorfo, por exemplo, é um cara que você vai ter que pôr muito carbo para ele, porque ele vai consumir muito rápido e a glicose dele e a insulina são muito baixas. Então, se ele não tiver um aporte com muita frequência alimentar e com bastante carbo em todas as refeições, ele vai ter mais dificuldade de ganhar peso. Se você pega um endomorfo, que ele já tem facilidade, o cara ganha peso até se ele tiver em déficit calórico. Então, um cara que você não precisa pesar a mão em caloria e em carboidrato. E às vezes ele já tem um percentual de gordura um pouco mais alto inicialmente no bulking, então ele não vai ter uma sensibilidade à insulina tão boa quanto aquele cara que é ectomorfo. sim, Então, não existe receita para todo mundo, né? sim, Você tem que analisar o perfil de cada um. Aí entra como que é a rotina do cara durante o dia. Ele trabalha sentado ou ele trabalha braçal? Quanto de cardio ele faz por dia? Como que tá os exames? Sensibilidade à insulina tá boa? O que ele tá usando de hormônio? Tá usando algum estimulante? A capacidade cardiorrespiratória dele é boa? O aeróbico tá em dia? Porque tudo isso está relacionado com a velocidade metabólica. sim. Né? Esses resultados são todos individuais. Todos individuais. Então, Você tem até a questão do superávit calórico, né? Para cada biotipo, o superávit vai ser um e a distribuição de carbo e proteína vai ser outra. sim, A proteína geralmente é o que menos muda, né, na dieta, tanto de ganho quanto de perda. Mas na fase de ganho, você não precisa tanta proteína. E aí, com o exame de sangue, a gente consegue até avaliar se você está usando toda a proteína que você está ingerindo ou se você está jogando fora porque não está sendo usado. sim, Então ajuda até a monitorar se a quantidade proteica da sua dieta está adequada ou ela está exagerada e não está sendo utilizada. sim. Por isso que é importante o acompanhamento, pessoal. Creatina causa retenção de água e atrapalha a definição? Essa é bem controversa porque a gente sabe que a creatina ela retém mais água no músculo. E quando a gente fala de definição, a gente precisa o quê? De um tônus muscular
com um percentual de gordura baixo. Então, uma pele com pouca gordura. Só que depende da sua dieta, depende da sua ingestão de água e depende da sua ingestão de sódio. Por quê? Se você tem algo que puxa água, mas você bebe pouca água e você, por exemplo, está em excesso de sódio, você também tem outros fatores que retêm água no subcutâneo. Sim. Então, a creatina isolada, ela não é para dar retenção. É subcutânea, né? Que a água é embaixo da pele e atrapalhar na definição. Ela até ajudaria, porque se o músculo está mais cheio, ele vai aparecer mais quando a pele está fina. Entendi. Então, em geral, pelo efeito dela, não. Mas dependendo da fase da dieta que você está, ela em conjunto com as outras coisas vai contribuir. Agora essa pergunta é polêmica. BCA é necessário se já o consumo de whey, já tem consumo de whey? Tudo depende do momento e do motivo que está sendo usado. Então a gente tem alguns estudos que comparam o uso de whey protein, de uma proteína pós-treino, com glicose, um carboidrato, e outros que têm whey protein mais leucina ou mais BCAA. E quando você avalia a síntese proteica muscular pós o exercício, síntese proteica muscular não, a síntese proteica em geral, você mede lá dentro da célula o quanto pós-treino e pós-ingestão de cada um desses nutrientes e suplementos, você aumenta a síntese proteica. Quando você usa proteína mais BCAA ou leucina, você tem uma síntese proteica maior. Mas isso é uma ação aguda. Quando a gente pega estudo que tem uma avaliação mais crônica, ou seja, ele avalia tudo que você comeu em todas as refeições, equaliza a quantidade de proteína no dia e põe o whey ou BCAA pós-treino e outro grupo que não pôs isso, mas comeu a mesma quantidade de proteína no decorrer do dia. A hipertrofia é a mesma. Então entra a questão da média, né? Se você come bem durante o dia, sua dieta está adequada e o próprio whey protein já tem uma quantidade de BCAA adequada, você já tem um estímulo suficiente. Sim. O BCAA entraria em grupos especiais. Então, por exemplo, um bariátrico ou uma pessoa que tem alguma questão intestinal, que tem dificuldade de absorver uma proteína ou tem alguma dificuldade com o próprio leite. Sim. Talvez o BCAA seja interessante. Para um atleta que está com um nível de estímulo hormonal extremamente alto, o treino é muito intenso e durante o próprio treino você tem um consumo grande de proteína ali. Então, um aminoácido que já está pré-digerido para absorção mais rápida, talvez seja interessante. Então, no geral, não tem necessidade. O whey protein, uma dieta com proteína adequada, já está mais do que suficiente. Quais exames um fisiculturista deve fazer regularmente? Joia. Então, o que mais a testosterona ou os esteroides costumam alterar no nosso metabolismo? Perfil lipídico, né? Então o colesterol é um dos principais que a gente tem um impacto. O hematócrito, que é a quantidade de hemácia e a viscosidade do sangue. Então o sangue fica, de forma leiga, ele fica mais grosso. Mas quer dizer que você tem muita célula em relação à quantidade de plasma. Você pode melhorar isso aumentando a ingestão de água, mas se você for muito sensível ao efeito dos esteroides, e tem alguns que têm uma ação específica nisso, você pode realmente ter um aumento do risco de trombose, de embolia. E é o exame mais simples que você pode fazer, que é o hemograma, que muita gente não dá atenção, e é uma das poucas alterações que pode ter um efeito grave agudo. Então, por exemplo, alteração no fígado, alteração no rim, alteração cardíaca, que podem acontecer, normalmente são pelo uso crônico. Então, são alterações que são progressivas. Mas se você tem, por exemplo, vou falar uma coisa que é comum do consultório, uma pessoa que tem desvio de septo e ele tem apneia quando ele dorme. Isso, por si só, já faz o sangue ficar mais grosso, já aumenta a produção de hemácia. Caraca. Se você junta esse fator e você é sensível ao efeito do hormônio, a fazer o seu corpo produzir mais hemácia ainda, seu sangue pode ficar grosso demais. E aí eu já tive caso de paciente que eu acompanhei pós-quadro, né, porque não fazia exame, que teve um AVC, que graças a Deus foi leve, não foi grave. O
paciente que teve uma trombose arterial e ocluiu a artéria do braço, ele teve que fazer uma cirurgia de urgência, senão ele podia ter uma necrose, até perder parte do braço, ter que fazer uma amputação. Eu já vi paciente que teve trombose, embolia pulmonar. Então, o mais potencialmente grave do uso é o que a gente vê com o exame mais simples de todos, que é o hemograma. Então, assim, quem faz uso de esteroide, primeiro, deveria fazer um check-up cardíaco completo, que já vou falar dele, mas o exame de sangue, exame do rim, exame do fígado, hemograma e colesterol são os mais importantes que tem que acompanhar regularmente. Sim. Porque a sensibilidade é individual. Sim, então, eu importante, né, tenho gente? paciente que, por exemplo, eu já vi paciente que usando uma Durateston por semana, ele já chegou no valor máximo do hematócrito de segurança Aham. e não dá para aumentar mais a dose e ele sempre tem que beber muita água. Sim. Enquanto eu já vi pacientes e atletas que usam uma dose absurda e o hematócrito dele está sempre controlado. Então não existe dose segura. Essa é a questão. Uma dura por semana não dá problema nenhum. Não dá para quem? Para muitas pessoas não vai dar. Sim. Mas uma pessoa específica com uma por semana ele pode ter um efeito grave e até fatal. Às vezes né? com pouco o colateral é mais alto. E da parte cardíaca, o que eu queria frisar é fazer ecocardiograma, não só eletro. Eu já atendi paciente atleta há 5 anos já que compete, faz uso de esteroide durante esse período todo, que nunca fez uma avaliação prévia. Aí ela veio para a gente fazer uma avaliação e ela tem um problema cardíaco congênito. Ela nasceu com um orifício, que é o canal arterial, que não fechou. Então ela tem uma sobrecarga do coração do lado esquerdo. O átrio dela é muito grande. E aí ela fala que sempre que ela fazia treino tipo metabólico, com muita repetição e pouco intervalo, ela passava muito mal depois do treino. E isso já é pela compensação cardíaca que ela tem da doença que ela tem de nascença. E ela nunca fez nenhum exame. Então, assim, ela poderia ter tido mais complicações por conta da estratégia para competição, do próprio uso de esteroide. Ela tem uma adaptação cardíaca. Mas a gente não sabe o quanto dessa adaptação foi só da doença que ela tinha e o quanto foi exacerbado pelo uso de esteroide, pela estratégia de treino que ela fazia. Então a gente reduziu bastante as doses dela, ajustou a estratégia de treino e tem acompanhado regularmente. Então qualquer pessoa jovem, mesmo, nunca tive nada, estou usando há 1, 2 anos, faz um check-up mínimo cardíaco, porque você pode ter um problema que você nunca soube, que você não teria nenhum problema na vida toda, porque é um problema simples, mas que pelo esteroide ele agrava, e esse é o problema. Quando você tem alguma coisa, pode ser uma coisa grave e pode ser até fatal, não dá tempo de fazer mais nada. Né? Então, o check-up cardíaco é extremamente importante, principalmente pós-Covid, porque todo mundo ficou com o coração pior depois do Covid, né? Então, um exame cardíaco, exame pulmonar, exame de sangue e, por último, um ultrassom de abdômen, porque é muito comum quem usa esteroide ter alguns tumores no fígado. Alguns são benignos, não precisa fazer nada, a pessoa já até tinha antes, mas é bom também sempre acompanhar. Sim. O Vim fazer um eco, ele já tem um coração de de 40 anos. Tipo, espessado, já com uma disfunção leve. Eu terminei de fazer não dá pra saber. meu exame com o Serginho ali. Cara, deu a idade do coração mais novo da idade que eu tenho. Verdade. É loucura, né? Eu tava lembrei que eu tava 1 ano e 1 ano e meio sem fazer cardio. Ele falou, não é possível. Falei, sério. Cara, e o pior não é o atleta. O pior é o que quer ser atleta, mas não tem estilo de vida. Aí rebenta. Porque o atleta faz cardio todo dia. Eu pego o exame do Eric pós-competição, mano. Os meus pacientes do consultório têm exame pior que o dele. Tipo, o colesterol dele tá bom, o exame do parte hepática. Ele ficou 4 meses tomando estano direto, oral. E os exames dele de parte hepática e colesterol estavam normal. Se brincar, tava melhor que o meu. Puta merda. Mas é o quê? É cardio todo dia, faça chuva, faça sol, off, cutting e dieta 100%. E ele é regrado, né? Não tem pra ele. Pode continuar? Próxima pergunta, doutor. O uso de hormônios... Peraí,
Próxima pergunta. O uso de hormônios como testosterona tem efeitos irreversíveis? Olha, depende do tempo de uso e depende da dose. Vamos falar isso em homens, né? Em homens e mulheres, aí são coisas bem diferentes. Em homens, é muito raro você ter alguma alteração pelo uso de testosterona que seja irreversível. Por exemplo, fertilidade, que é um dos pontos mais questionados, né? Durante o uso, você vai ficar com a parte fértil praticamente zerada, né? O espermograma, a quantidade, a qualidade dos espermatozoides vai ficar zerada. Então, durante o uso, você está infértil. Mas depois que você para e faz um TPC ou mesmo sozinho, a tendência é que a sua fertilidade volte se antes do uso você não tinha nenhum problema. É muito, muito raro alguém que faz uso de esteroide e depois para e ou faz um tratamento ou espera e a fertilidade não volta ao normal. Então é raro casos de problemas irreversíveis com a testosterona. Só ela em uma dose moderada, né? E depende do tempo de uso. Tem os casos específicos, né? Então, às vezes a gente não sabe. Às vezes eu tenho paciente que tinha um problema de varicocele, fez uso por conta própria. Quando a gente vai fazer exame depois que ele parou, ele não consegue engravidar por anos. Aí a gente vê que ele já tinha um problema antes. E ele mesmo Então, não sabia. nesse caso, a testosterona pode agravar uma condição que ele já tinha e aí se tornar irreversível. Mas uma pessoa que é totalmente saudável, que não tem problema nenhum de produção de testosterona, problema de fertilidade, com o uso de testosterona exógena numa dose leve, moderada, tem algum problema irreversível. A não ser nesses casos que a gente falou, que ele já tinha um problema cardíaco, ou ele tem uma sensibilidade ao efeito da testosterona em aumentar o hematócrito. Aí ele pode sim ter um AVC e pode ter uma sequela irreversível. Né? Então, nesses casos extremos, sim. Agora, em mulher, o uso da testosterona ou de esteroides tem uma chance maior de ter colaterais irreversíveis, que são os androgênicos. Então, por exemplo, se você usou um esteroide ou a própria testosterona, cara, é bizarro eu ver mulher que faz uso de Durateston que médico prescreveu. Ou que o personal ou o colega da academia passou para ela tomar. Deca eu já vi mulher usar em dose alta por um cara que não tinha formação em conhecimento nenhum. E aí, em 4 semanas de aplicação, ela teve todos os colaterais. Queda de cabelo, acne, engrossamento da voz, aumento do clitóris, muito inchaço e retenção. Só que o problema do injetável é que ele tem um empilhamento. Então, quando você faz uma injeção, normalmente os esteroides, eles têm um tempo de ação médio de 7 dias, mas ele vai ter um efeito completamente metabolizado e eliminado do corpo, geralmente vai durar 20, 30 dias. Então, ela fez 4 aplicações, uma por semana. E ela achou que só por parar não ia ter mais efeito, mas ela continuou tendo os efeitos, ainda mais das doses somadas, que para ela é um exagero de dose, por mais 4 semanas. E aí quando ela me procurou, já fazia 4 de uso e 4 sem uso. E ela continuava com os colaterais. Então, pele a gente conseguiu melhorar, cabelo também, mas a voz não. Então, alguns dos sintomas dos colaterais de esteroide, de testosterona mesmo, em mulher, se for injetável dose alta, mesmo com pouco tempo de uso, é irreversível. Tem que ressaltar esse acompanhamento, gente. Não usa sem acompanhamento médico. E mulher é bizarro, não usa nada que te oferecer na academia, nem que fosse sua amiga. Porque eu vejo muita coisa bizarra de mulher e a chance realmente de ser irreversível é grande e ela pode alterar o seu metabolismo e depois você nunca vai conseguir ter um resultado bom sem usar nada de novo. Sim. Diego, vamos para o próximo tema. Psicologia e competição. Como lidar com a compulsão alimentar pós-competição? É difícil, né? A gente pode abrir mão de algumas medicações até, mas eu acho que é o planejamento, né? Eu vejo que assim, um atleta que é de ponta, o atleta que vai
longe, a gente sabe que tem muita genética envolvida. Uhum. Só que uma coisa que a gente ouve muito pouco falar é que a genética também tem relação com a parte mental. Então, se falar assim, o cara não sai da dieta para nada, é força de vontade. É muito simples falar isso, que o cara tem disciplina e força de vontade. Ele tem que ter, mas ele também tem uma aptidão genética maior para isso do que uma outra pessoa. Uhum. Por isso que ele é atleta e o outro não é. Sim. Então, em relação à compulsão pós-campeonato, a gente tem um desequilíbrio de neurotransmissor pelo próprio campeonato, né? A pessoa está no estresse, muita droga que altera dopamina, adrenalina, cortisol, e você entrou no estado de restrição. Então, como mecanismo de defesa, o nosso corpo, quando passa por uma fase de restrição, ela tende, no momento seguinte, a querer estocar o máximo possível como uma defesa para se você passar por uma outra fase de restrição. Sim. Né? Então, é o que eu falei antes. O melhor é você planejar antes. Então, antes do campeonato, você já planeja as refeições que você vai ter depois e quando você vai voltar para a dieta, porque uma coisa que ajuda é você já ter pré-definido uma meta e um objetivo e um caminho. Sim. Então, se você já tem na cabeça que eu vou comer isso tal dia, comer aquilo e voltar tal dia, você já fez um caminho que você vai seguir. Então, fica mais fácil. Uhum. É importante lembrar que a questão de motivação, a questão de força de vontade, não é uma coisa igual para todo mundo, como se prega aí. Porque é só eu ter força de vontade que eu não como. Não, é metabólico. Então, tem pessoas que são mais suscetíveis a ter um autocontrole e outras menos, pelas interações genéticas e ambientais desde o útero da mãe. Então, tem pessoas que vão ter mais facilidade, outras têm que aprender como que elas controlam. Uhum. Então, a gente pode ver que algumas têm alguma dificuldade com serotonina, por exemplo. A gente pode entrar com alguns fitoterápicos já no período pré-competição e no pós, para manter mais regulado o nível dos neurotransmissores. Ou pode entrar com alguns manipulados de manhã e à noite, para manter mais ou menos estável como seria um ciclo circadiano normal. Uhum. Cortisol, dopamina, serotonina. Em alguns casos, até entrar com algumas medicações só nessa fase de transição, que pode ajudar bem. Legal, é ótimo. Qual a importância do sono para o ganho de massa muscular? É essencial e fundamental. Então, a gente tem que entender uma coisa. Ganho de massa, ela depende de um tripé. Então, se uma dos três pés dessa base não está funcionando, não tem como você ter uma base sólida. Então, treino, dieta e o sono, eles são 100% fundamentais cada um. Não é um terço cada um. Os três são 100% fundamentais. Porque se você tem dois e não tem o terceiro, ele faz o resultado dos outros dois não funcionar. E a gente tem que entender como que é o processo de hipertrofia. Então, ele começa aonde? Ele começa no treino. Então, eu dei um estímulo que gerou uma sobrecarga para o músculo e a reação dessa sobrecarga é liberar fatores de crescimento para aumentar a quantidade de fibras para que eu gere mais força em cada contração. Para que isso aconteça, eu preciso de uma dieta que me dê energia para treinar bem e que me dê substrato para que aconteça esse processo de reparação. Só que em qual fase do nosso ciclo diário é que a gente tem a reparação dos tecidos danificados? É durante o sono. Então, se eu dou estímulo, eu dou nutriente, mas eu limito o tempo de reparação, eu estou cortando na metade o processo. Então, é tão importante dormir quanto é treinar. Sim. Então, se às vezes você dá uma importância maior para o treino e menor para o sono, você está cortando o processo como se você não estivesse treinando. Sim. E eu vejo, às vezes, paciente que tem, às vezes, o turno de trabalho noite sim, noite não. Tem gente que trabalha um período num turno, um período em outro, dias que trabalha à noite, dias de manhã. Então, esse desequilíbrio no sono atrapalha muito. E, às vezes, quando você não consegue descansar numa quantidade e qualidade adequada para treinar todo dia, treinar menos traz mais resultado. Porque entenda que o treino é um estresse.
e eu preciso ter a mesma capacidade de estressar, eu tenho que ter de reparar o estresse que eu gerei. Então, se eu dou um estímulo de treino que eu preciso de 2 noites de sono dormidas para reparar, se eu treino no meio, eu não terminei de recuperar de um estresse e eu estou gerando outro estresse. Então, o sono tem que ser tão bem pensado e planejado quanto a periodização de treino e dieta. Né? Então, às vezes, treinar menos para que você consiga recuperar bem daquele treino traz mais resultado do que treinar todo dia e não descansar bem. Perfeito. Então, é essencial. Como melhorar a vascularização antes do palco? Então, vascularização, ela depende de alguns fatores, né? Então, primeiro, a pele tem que estar bem fina e não pode ter água para ela aparecer. Outro ponto é que você tem que estar com o músculo bem cheio. Então, se o músculo tiver flat e não encheu, você vai ter dificuldade de mostrar a vascularização. E o outro ponto é o drive de sangue que está dentro daquela veia. Então, se aquela veia está cheia, você tem uma pressão de sangue boa, e junta esses fatores, então tudo isso vai melhorar a vascularização. Lembrando que vascularização demais é ruim para o palco, né? Tanto que não entra como uma pontuação se você está mais ou menos vascularizado. É o equilíbrio da vascularização com o condicionamento, né? Mas todo o planejamento do pré-palco, desde a desidratação, controle do sódio, o grau de condicionamento que você está, e alguns recursos até ergogênicos que a gente usa antes do palco para aumentar um drive ali de adrenalina, vão ajudar com que você tenha uma vascularização melhor. Então não tem receita, né? Segredinho de usa tadalafila, usa dilapamp, dilatex, não sei o quê, Potenai. Então assim, tem algumas coisas que vão ajudar, mas sempre vai ser um conjunto, né? Do planejamento da preparação bem executado. Sim. Vamos pro próximo tema e último. Regras e estratégias de palco. O que os juízes mais avaliam no fisiculturismo? Eu vou pegar isso de uma forma que eu vejo no consultório. Sim. A pessoa chega querendo competir, mas ela não entende nem de categoria onde que ela encaixa. E ela não sabe, ela não entende o conceito do fisiculturismo. Então, o árbitro que está lá, ele vai pontuar o quê? Ele vai pontuar o quanto você trabalhou na construção do seu físico e o quanto você acertou na sua finalização para mostrar o máximo dele. E às vezes eu vejo que tem coaches ou pessoas que estão entrando no meio e eles esquecem do principal, que é construir o físico. Então o cara treina há 5 anos e quer competir. Aí ele pega um coach que seca ele. Secar é fácil. Se você põe em déficit, fazer 2 horas de cardio todo dia e usar uma porrada de hormônio termogênico, você vai secar toda a gordura do corpo. Mas o músculo vai embora. Aí você sobe no palco, mas não tem nada. Não tem contorno muscular, não tem silhueta, não tem simetria, não tem proporção. Então, acho que a primeira coisa, você pensar o que o árbitro está olhando, é exatamente o caminho que você tem que fazer. Como que você constrói um físico? Com treino. E como que você planeja como você quer estar no palco? Entendendo aonde você está e onde você tem que chegar. Então, quando alguém chega aqui que quer competir, primeira coisa, alguma vez você chegou num percentual de gordura menor que 10 para a gente ver como que é o seu físico bem seco? Não. Então, primeira coisa, vamos secar para saber o que você tem de estrutura para ver onde que tem que melhorar. Né? Qual categoria estruturalmente você se encaixaria melhor? Encaixaria bem em tal. Você tem um perfil de musculatura desenvolvido para aquela categoria? Não tem. Eu quero ir na Classic, mas o cara nunca treinou perna de verdade. Não dá. Né? Então, ou o cara, ele é um endomorfo largo e ele quer competir na Men's Physique. Vai ter muita dificuldade de encaixar. Então, primeira coisa, em qual categoria a sua estrutura óssea física hoje encaixaria bem para você pôr músculo só na onde precisa. Depois que você construiu e secou, aí entra entender como que seu corpo responde na finalização. Sim. E é isso que o árbitro vai ver. Então ele vai ver a proporção, a simetria,
se o contorno muscular está bonito, se está harmonioso. Então, às vezes, tem gente que tem muita facilidade em ganhar coxa, por exemplo, e acha que isso é um ponto forte. A hora que ele sobe no palco, você só vê coxa. Você não vê, ela rouba a cena. Então, o árbitro ele quer ver um físico harmonioso, simétrico, proporcional, e a função do atleta é construir isso. Então, a primeira coisa é entender isso. Qual categoria que você se encaixa e tentar construir o máximo de proporção, tirando vantagem dos seus pontos fortes e melhorando seus pontos fracos, para quando você subir no palco e secar, entender o processo que funciona, desidratar, encher o músculo, você conseguir mostrar o seu melhor e o árbitro, na hora que ele bater o olho em você, ele já ficar. É isso que é o principal, né? E chama atenção, né? Chamar atenção. Digam, próxima pergunta. Como evitar ficar liso no dia do show? Planejamento, né? Então aí entra essa questão de conhecer o seu corpo. Então se você tem uma facilidade muito grande de perder volume, você vai ter que manter o máximo e vai ter que tirar pouco próximo do palco. Se é uma pessoa que tem um perfil endomorfo, uma pessoa que tem muita facilidade de segurar volume, você vai ter que começar a tirar muito mais cedo. Então a maioria dos erros da pessoa que sobe sem volume é não entender como que seu corpo funciona. Sim. Ou querer experimentar a estratégia que nunca testou antes. Tentar inventar ali na hora, não dá certo, né? Não vamos tentar hoje fazer isso. Por isso que é interessante você ir em campeonatos menores, às vezes, justamente para você testar a estratégia. Sim. Você não vai testar a estratégia no campeonato, que é essencial para você Fugiu a palavra. Para você classificar e ir de um regional, ir para um nacional, ou quando você está numa briga mesmo por um overall, por exemplo. Você vai usar o que você sabe que funciona. Sim. Né? E às vezes o cara que está começando viu um atleta no Olímpia, que a estratégia dele do Olímpia foi tal, ele quer experimentar. É a mesma coisa que eu uso com atleta de outras modalidades. Se eu pego um cara que vai fazer um Ironman, ele já é maratonista, ele faz outras provas, eu não vou experimentar com ele usar um suplemento que ele nunca usou no Ironman. Não dá certo. Eu começo geralmente 4 meses antes da prova, sim, a testar nos treinos dele os suplementos para performance, para eu achar qual que é a dose que ele tolera bem, se esse suplemento dá certo ou não. Uhum. Então, um cara que vai subir no palco é a mesma coisa. Faz um teste de simulação de palco para ver como é que funciona melhor. O que funciona melhor? Você hiperidratar por tantos dias e cortar a água 2 dias? Ou manter a água mais estável e cortar só no último dia e mexer com sódio? Sim. Então, quanto mais você entender o seu corpo e testar estratégias antes, e ter um coach experiente ou ter orientação de pessoas que já passaram por esse caminho para te dar ideia, você sofre menos. Sim. Porque muita estratégia que a galera usa, que era do bodybuilding old school, anos 90, sofre muito. Tem resultado, mas sofre. Enquanto tem muitas estratégias mais novas de coaches bem experientes, que você vai ter mais resultado e às vezes sofrendo menos. Ô Diegão, é igual a semana Peak Week dos atletas agora. Eles não estão fazendo mais essa manipulação de água e sódio bem antes de ser no campeonato, eles já estão chegando pronto, para não ter esse desgaste todo, sabe? Durante a apresentação no palco. É aquela questão de cultura, né? Todo esporte tem a sua cultura que vem da tradição, mas nem sempre é a melhor. Verdade. Então, procurar pessoas que têm mente aberta, que não só faz Ctrl-C, Ctrl-V de estratégia de 20 anos atrás e vai só replicando em todo mundo. Mas que estuda, que vê estratégia nova, que você conversa, troca ideia no bastidor quando você for, vê o que os coaches estão fazendo, pra você aprender. O lance é se adaptar. Agora, bônus aqui. Mitos comuns. Treinar todos os dias acelera os resultados? Aí entra um dos pontos que a gente falou. Depende da sua rotina de trabalho, depende da sua rotina de sono. Então, às vezes, treinar menos vezes é melhor. Eu, em fase de ganho, funciono melhor treinando 4 vezes na semana do que treinando 6. Sim. Então, eu pego mais pesado, descanso mais, dou mais intervalo. Sim. Então, em geral,
se você dá um estímulo mais intenso de treino, você precisa de mais tempo para recuperar, mesmo estando hormonizado. Porque o hormônio não é mágica, né? Então, depende. No começo, vamos falar assim, quem está numa fase inicial para intermediária, quanto mais você progride o volume de treino, mais rápido você evolui. Mas quando você chega num certo nível, e dependendo da sua rotina, às vezes você tem que dar um estímulo intenso e descansar mais. Então depende da periodização, do planejamento de treino. Mas eu observaria sempre isso, se o treino e o descanso estão na mesma proporção. Acho que é isso que vai definir. Entendi. Última pergunta para a gente encerrar aqui. Proteína em excesso sobrecarrega os rins? Boa. Essa é ótima. Em geral, não. Para quem não tem problema. Sim. Então entra na mesma questão da creatina. Se você tem uma função renal boa e você está comendo proteína em excesso, o que vai acontecer é que o seu rim vai eliminar essa proteína na urina. Então você está jogando fora um nutriente que não está servindo para nada. E esse às vezes é um erro comum nessas fases de secar. Você manter uma proteína muito alta e deixar um carbo muito baixo. Aí você perde água porque baixou o carbo e baixa peso mais rápido, mas você não tem energia para treinar direito, porque você está comendo pouco carboidrato, e a proteína para gerar energia leva muito mais tempo. E às vezes seria mais equilibrado você usar uma proteína um pouco mais baixa e um carbo um pouco mais alto. Sim. Então, em geral, a proteína em excesso, ela não vai levar a um problema renal se você já não tem algum problema. É diferente de quem já tem alguma alteração renal por uma doença, que aí a proteína não pode ser em excesso porque o rim não consegue filtrar na velocidade adequada. Entendi. Né? E é importante entender, quando você for passar com um médico que vai avaliar isso, que ele seja especializado na parte de exercício esportivo. Porque comer muita proteína e suplementar creatina vai aumentar um exame que é o exame de ureia e creatinina. E se o médico que te acompanha não entende disso, ele vai se equivocar, que é o que acontecia muito antigamente, que a suplementação de creatina alterava o rim por conta do aumento desses exames. Vai aumentar, é esperado, porque ele é um metabólito da creatina e das proteínas. Então, quando você está comendo muito, treinando em pesado, suplementando creatina, esses exames tendem a ser mais altos, às vezes ficar no limite. Sim. E preocupa muito o paciente, que não entende, aí ele vai ler o exame, vê que está alterado, já fica preocupado. Aí vai perguntar para o chat GPT, no Google, aí ele já fala um monte de porcaria. Então, não leia exame pelo valor de referência. O valor ele é só um norte, mas ele não quer dizer que está bom ou não. O exame tem que ser individualizado. Ele está bom para você? Pode estar bom para você, mas para mim pode indicar um problema. Né? Então, procure um profissional que entenda disso para ele poder analisar os exames e não ficar colocando minhoca na cabeça, falando coisa que não existe, que eu já vi muito paciente que passa com outros médicos que não entendem da área esportiva e vê um exame que não sabe interpretar bem e aí começa a investigar um monte de coisa, sendo que era só um detalhe na hora de fazer o exame e já tiraria essa dúvida. Verdade. Diego, muito obrigado. Fechou? Sanou tudo? Fechando mais um vídeo aqui do canal. Hoje foi um vídeo peculiar, foi um vídeo informativo que a nossa missão aqui no canal é levar informação para vocês com gente competente. Hoje eu estive aqui com o Diego. É a segunda parte do nosso vídeo do canal, né, Diego? A primeira parte foi treinando lá no meu CT. Isso. Foi um treino esmagador, né, Diego? De costas. Quem não viu já vai lá ver o primeiro vídeo, depois viu pra sofrer. Dá pra ver que toda fala nossa eu tava... Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Para você que não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo lá, né, Paola? Os vídeos estão ficando demais. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Muito obrigado, Diego. Valeu. Até a próxima. Valeu. Até mais.